Qual a origem do universo e tudo o que há nele? Talvez esta seja a maior de todas as perguntas, seguida do segundo questionamento. Algo pode surgir do nada? Neste ponto, estaríamos perguntando não apenas de onde veio tudo, mas como tudo surgiu em primeiro lugar. A seguir está o quanto a ciência nos levou, pelo menos até agora. E não queremos aqui mudar o que você pensa, desmerecer seu conhecimento ou mesmo a sua fé. Apenas contar uma versão desta incrível história. Hoje, quando se olha para o universo, mesmo com as incertezas conhecidas levadas em conta, o conjunto completo de informações coletado pela humanidade aponta para o seguinte quadro. Nosso universo é feito de matéria em vez de antimatéria. Obedece às mesmas leis da física em todos os lugares e em todos os tempos. E começou, pelo menos como o conhecemos, com o Big Bang quente, há cerca de 13,8 bilhões de anos. É governado em grande escala pelas regras descritas na relatividade geral e está se expandindo. É dominado pela energia escura, 68%, e matéria escura, 27%, com a matéria normal compondo o resto, na forma de planetas, estrelas e galáxias, que formam uma teia incrivelmente bela e extremamente complexa. Essas estruturas nem sempre estiveram lá, mas surgiram como resultado da evolução cósmica. No século XX, os cientistas foram capazes de reconstruir a linha do tempo de como nosso universo passou de uma massa quase uniforme, feita quase exclusivamente de hidrogênio e hélio, para um palco rico em estruturas que observamos hoje. Mas como isso surgiu? E há uma maneira de que possa ter surgido do nada? Bem, a vida como a conhecemos hoje, incluindo eu e você, é feita de moléculas complexas, feitas de átomos da tabela periódica, os ingredientes crus que constituem toda a matéria normal que temos no universo hoje. Mas o universo não nasceu com esses átomos, que são resultado da fusão no interior de várias gerações de estrelas, que morreram e semearam o cosmos com os produtos de suas reações nucleares. Sem isso, planetas e química complexa seriam impossíveis. Para as próprias estrelas existirem, foi preciso haver gravidade para atrair os átomos de matéria, hidrogênio e hélio principalmente. E para existir mais matéria do que antimatéria, temos que voltar ao universo primitivo, em uma época em que nossa física é muito incerta. Acredita-se que o universo primordial começou em um estado incrivelmente quente e denso, onde matéria e antimatéria pudessem ser criadas em quantidades abundantes. E algo provocou uma assimetria matéria-antimatéria que não existia inicialmente. Existem muitas maneiras de fazer isso, que envolvem os três seguintes elementos. Um conjunto de condições fora de equilíbrio, que surge naturalmente em um universo em expansão e resfriamento. Uma maneira de gerar interações que violam o número de baryons, que o modelo padrão permite por meio de interações chamadas Sphaleron. E uma maneira de gerar violação de C e Cp suficiente para criar uma assimetria de matéria-antimatéria em grandes quantidades.
A simetria CP afirma que as leis da física devem ser as mesmas se uma partícula é trocada com sua antipartícula, simetria C, enquanto suas coordenadas espaciais são invertidas, espelho ou simetria P. O modelo padrão tem todos esses ingredientes, mas não são o suficiente. Se você considerar um universo simétrico de matéria-antimatéria como um universo sem nada, então é quase garantido que o universo gerou algo do nada, embora não tenhamos certeza de como exatamente isso aconteceu. De acordo com a inflação cósmica, a principal teoria das origens pré-Big Bang do universo, ele realmente veio do nada. Isso requer um pouco de explicação sobre o que mais frequentemente se entende por um universo do nada. Quando se imagina os primeiros estágios do Big Bang quente, é preciso pensar em algo incrivelmente quente, denso, de alta energia e quase perfeitamente uniforme. Quando perguntamos como isso surgiu, normalmente há duas opções. Podemos afirmar que o universo nasceu com essas propriedades, que chamamos de condições iniciais, e não há mais explicações, uma abordagem que os físicos teóricos chamam de desistência. Ou fazer o que os físicos teóricos fazem de melhor: imaginar um mecanismo teórico que possa explicar as condições iniciais, descobrindo previsões concretas que diferem do padrão e, em seguida, procurar medir os parâmetros críticos. A inflação cósmica surgiu como resultado dessa segunda abordagem e mudou literalmente nossa concepção de como o universo surgiu. A inflação basicamente diz: talvez o Big Bang quente tenha sido precedido por um período em que uma densidade de energia extremamente grande estava presente na própria estrutura do espaço, causando a expansão do universo a uma taxa implacável. E então, quando a inflação terminou, essa energia foi transferida para matéria e antimatéria e radiação, criando o que vemos como o Big Bang quente, o resultado da inflação. Isso não apenas cria um universo com a mesma temperatura em todos os lugares, planura espacial e sem relíquias de uma hipotética época unificada. A partir do próprio espaço vazio, embora seja um espaço vazio preenchido com uma grande quantidade de energia de campo, um processo natural cria todo o universo observável, rico em estruturas, como o vemos hoje. Essa é a grande ideia de obter um universo do nada, mas não é satisfatória para todos. Para grande parte das pessoas, um universo onde o espaço e o tempo ainda existem, junto com as leis da física, as constantes fundamentais e alguma energia de campo diferente de zero, inerente à própria estrutura do espaço, é muito divorciado da ideia de nada. Afinal, podemos imaginar um local fora do espaço, um momento além dos limites do tempo, um conjunto de condições que não tem realidade física para restringi-los. E essas imaginações, se definirmos essas realidades físicas como coisas que precisamos eliminar para obter o nada verdadeiro, são certamente válidas, pelo menos filosoficamente. Mas essa é a diferença entre o nada filosófico e uma definição mais física do nada. Como o físico Ethan Siegel escreveu, existem 4 definições científicas de nada, e todas são válidas dependendo do seu contexto. Uma época em que o seu objeto de interesse não existia. Espaço vazio físico. Espaço-tempo vazio no estado de menor energia possível. E tudo o que resta
quando você tira todo o universo e as leis que o governam. Podemos definitivamente dizer que obtivemos um universo do nada se usarmos as duas primeiras definições. Não podemos se usarmos a terceira. E, infelizmente, não sabemos o suficiente para dizer o que acontece se usarmos a quarta. Sem uma teoria física para descrever o que acontece fora do universo, o conceito de verdadeiro nada é fisicamente mal definido. No contexto da física, é impossível dar uma ideia de nada absoluto, o que significa estar fora do espaço e do tempo. E como o espaço e o tempo podem emergir de forma sensata e previsível de um estado de não existência? Como o espaço-tempo pode surgir em um determinado local ou tempo quando não há definição de local ou tempo sem ele? De onde vêm as regras que governam os quanta, os campos e as partículas? Esta linha de pensamento ainda assume que o espaço, o tempo e as próprias leis da física não são eternas, quando, na verdade, podem ser. Quaisquer teoremas ou provas em contrário baseiam-se em suposições cuja validade não é solidamente estabelecida nas condições em que se procura aplicá-las. Se você aceita uma definição física de nada, então sim, o universo como conhecemos muito parece ter surgido do nada. Mas se você deixar as restrições físicas para trás, certamente tudo sobre nossas origens cósmicas definitivamente desaparecerá. Infelizmente para nós, a inflação, por sua própria natureza, apaga qualquer informação que possa ser impressa de um estado pré-existente em nosso universo observável. Apesar da natureza ilimitada de nossa imaginação, só podemos tirar conclusões sobre questões para as quais testes envolvendo nossa realidade física podem ser construídos. Não importa o quão logicamente sólida qualquer outra consideração possa ser, incluindo uma noção de nada absoluto. É apenas uma construção de nossas mentes. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.